Só bora, só bora. Tô curioso aqui pra ver que arco vai vir agora, né? Porque não tem como saber mais. São histórias paralelas, né? A não ser que continue a história daquele samurai lá, do último arco, né? Que não finalizou ele direito. Pelo menos na minha concepção. Eu não sei o que pode vir. Pode vir de tudo. É isso. Você que tá assistindo no YouTube, deixa o like, se inscreveu no canal, muito obrigado. Fez isso, né? Muito obrigado. Se não, por favor, faz. Ajuda o canal a crescer. Ajuda esse pobre pessoa sem rumo de futuro. Tô tentando apelar pra emocionar, mas não sei. É isso. Cole na live também, se quiser. A gente tá sempre assistindo alguns animes, jogando alguns jogos, vendo alguns vídeos aí, né? Fazer umas coisinhas de live mesmo. Cole, vai ser legal, vai ser legal. Aqui tu vê sem censura também tudo que a gente vê. É isso, bora ver o episódio. Fica de aberto aqui. Teoria pra tá saindo som. Dando spoiler, o samurai não volta. Pra mim era só pra mostrar que eles escondiam ser sombrio dentro dele. Também igual o Mononoke da história. Ok. É que parecia muito que ia ter um ganchinho de desenvolvimento, né? Não ia só ficar naquela... Mostrar superficialmente, né? Mostrar ali rapidamente. Dá a legenda de novo. Por isso que ele olha a espada. Coisa de duas faces, que também é um espelho, igual a forma que revelou o outro. Pô, analogia interessante. Começamos leve. Caramba. Danganronpa reference. Entendi, então já é o dia de Danganronpa mesmo. Ok. Dá pra tirar disso aqui que ela sofreu. Alguma coisa ela sofreu e bastante. Ela se sente aliviada com esse assassinato. Só se sente calma, aliviada depois do assassinato, né? E aceitar o que vier depois tranquilamente. Mulher sempre sofre nesse anime. Não tem uma, né, velho? Não tem uma feliz. Se bem que aquela que apareceu, que tu disse que veio do anime anterior, né, também, ó, o anime mais antigo, tá viva e bem. Sofreu? Sofreu. Mas tá viva, pelo menos, e bem. Normalmente termina em morte. Ela só perdeu o emprego, arranja outro. Tá viva, arranja outro. Oxi. 薬売りをしているんですがね、客の一人にけしからんやつがおりまして、売った丸薬が全く効かないと詐欺だなんだと難癖をつけてきましてね。だいたい薬に頼って治そうっていう心根が気に食わない。効かぬは貴様の信心が足りぬからだ。目指しの頭の例えもあるじゃないか。と言い Resumindo, não é remédios, é realmente só efeito psicológico. Está certo, tu só exorcista bicho. 理解したら金を返せと騒ぎ出したんで番屋に駆け込んだところ、逆に私がこのありさまで全くのところ。
わしの頭だったかな。おかしいですね。人を呼びます。だってそうでしょう。男と女を同じローに。まあまあ、どうせあなた死罪なんでしょ。ご存知なんですね。いや、まあね、巷ではあんたの噂で持ちきりですからね。お侍一家、旦那、姑殺しの鬼嫁、お蝶ってね。そうですか。世間ではそのような言われようですか。É bom pensar que nessa época já tinha meio que a decência, né, de não compartilhar celas entre sexos opostos. Ainda mais entre criminosos, né, que o índice de violência aumenta bastante. しかし、随分と派手にやったもんですね。4人を梅の木に吊るすとは。違います。É difícil acreditar que uma mulher sozinha conseguiu erguer 4 corpos pra enforcar eles. Tem algo de errado. Só que ela disse que não é verdade, pode ser outra coisa. Parece que o apotecário vendeu remédio fácil de propósito, com certeza. É verdade, fácil. Falso. Mano, ele sempre tá onde ele quer tá ligado? Parece que tem algum destino guiando ele. Ele sabe de alguma coisa. Ele sempre sabe onde tá no lugar certo, sabe? Na hora certa. あれ、おかしいな。 Por exemplo, ele sabia que com certeza ia parar na mesma cela que ela. じゃあ、凄まじいものだ。違います。違いますか。どんなものでしたっけ。あれ？どうしました。いえ、もう忘れました。 Oxi. 忘れましたか。まあ、噂話なんて尾ひれ背びれがくっつくもの。どうやったかは問題じゃない。味噌で煮ようが塩で焼こうがサバはサバってね。わけがわかりません。とても女一人の手でやったとは Chegou na mesma conclusão. ってことですよ。何です A balança sozinha. 天秤です。天秤。お気になさらず。単なる仕事道具ですから。目撃の証言も証拠らしい証拠もなく、自分がやったというあなたの自白だけ。肝心のところは曖昧だ。実はね、お嬢さん、私はあなた一人でやったんじゃないと思っているんですよ。私はね、もののけの仕業だと思っているんです。もののけ？ Ei? 心当たり終わりじゃありませんかね。いいえ、全く。 Desviou o olhar. Ela desviou o olhar, tá escondendo algo. Ela sente alguma culpa. 私一人でやっ Aprendi com metaforando aí. A B4 ali do rosto dela, né? Fala que ela tá mentindo. Mas たんです。そう。しかしあなた、はい。ほら、あるでしょ。人にはまとわねばならぬ空気とか顔というものが。顔？明日死罪を迎えている者がまとっている空気ではないということですよ。着物はすっかり白装束ですけど。まあ、それはここの仕着せですから。なりはともかく顔ですよ。私の言いたいのは、まるで別人だ。普段のお嬢さんと。何をおっしゃるのです。普段の私を知りもしないで。あなた、何者です。お主何者だ。答えろ。何者だ。ただの薬売りですよ。おっと、今は罪人か。なぜここにいる。tem um ponto.
よくしゃべる。初めてですよ。こんなもののけにお会いしたのは。バカなことを言わないでください。あの方は怪しい方ではありません。出てはいけない。どいてください。出てはいけない。何をなさいます。話してください。話して。なぜ邪魔をなさるのです。出てはいけない。ここにいれば安全だ。Consegue entrar na cela? Deixa pra lá. Consegue sim. 怪しいやつ、貴様何者？やはり取りつかれていましたね。しかし形を暴くのに骨が折れるか。 Mano, pela primeira vez a gente sobre a forma do Mononoke rapidamente, velho. O pior é que já tinha mostrado ele no cantinho ali antes. と思ったがまさかそちらから来てくれるとは。形を見たり。何？貴様もののけの形ではないのか。 Oxi. 何のことかなぜ邪魔をなさるのですか。出てはいけない。ここにいれば安全だ。ここは閉ざされていると思えば牢になり、出たく何のこないと思えば城になる。またあの場所へ戻る気か。と。戻る。構いません。 Será que o Mononoke ela tá dentro dela, na verdade? Alguma coisa assim ainda? Eu falo que ela foi possuída, né? Mas se ela realmente foi de fato Mononoke, não, mas acho que o Boticário saberia. 人間の方がよほど恐ろしい。構いません。心根の優しいもののけもいるはずですから。聞いたな今の言葉。無限の摂理は我にあり。 É, ela falou que ela foi possuída, né? Mas. Vai que o anime sempre tá entregando um plot, né? Diferente. Tá sempre mostrando uma definição diferente de Mononoke. Oxi. 形を探してさまようがいい。 Meu mano, o Boticário foi solado? Esse episódio começou errado. ここまで来れば大丈夫だ。しばらく追っても構い。あなた様。驚かれたでしょうね。怪しい技の数々。あの男の言った通り、私はもののけです。もののけ。あなた、牢獄から救い出すために生まれた。 Mentira, isso é mentira. Ele não apresentou a verdadeira forma dele, ele tá enganando de alguma forma. 牢獄。牢獄。おい、酒だ酒。酒がないぞ。酒を持ってこいと言っておるの。何をやっておるのだ。すみません。もうお嬢さんたら早く持ってきてあげたらいいじゃない。クズな嫁だこと人気な女だ。何故あんなのをもらったのだ。俺の夫に泣きつかれた。 Caralho, velho. 前の嫁 E pior decisão da mãe dela fazer isso, viu? Mas o pior é que nessa época aí elas não tinham nem escolha, né? Realmente tentar fazer a filha se casar com alguém influente, esse é o destino e ponto. Elas não têm direito de escolha nenhuma. が首などつらなきゃ誰が好き好んであんな女を家に入れるもの。Ele também se enforcou?
A primeira coisa que o Boticário falou quando foi falar da morte deles, apesar dela negar, foi que ela enforcou eles, né? Será que tem alguma relação? Mas era o objetivo, não tinha outra coisa. Nessa época aí não existia outra função pra mulheres. Chegava a certa idade e elas tinham que casar. Quanto mais influente a pessoa, melhor. Não importa a índole da pessoa ainda. だが飯炊きにはちょうどいい。まあ夜の方が良ければ。やだわお前様 É realmente só tratado como objeto pra servir às vontades. "檻のように溜まっていく毒を吐き出して欲しかった。毒。もののけの分際でおかしいと思われるでしょうね。いいえ。あの感触。あの感触のおかげで私は耐えてこられた。Eu adoro a simbologia desse anime. あなたに助けられてきた。じゃあまたあの場所に。戻らねばなりません。 Inclusive é a terceira vez que mostra ela com uma máscara, né? Como se ela realmente tivesse algo possuindo ela. 我が力はそ Não の sendo 程 ela. 度。すぐに追っ手が来ます。さあ。 嫌です。あの場所に戻りたくないのです。このままではあなたは罪人。ご亭主もご一家も本当にあなたが殺したことになってしまいます。あそこに戻っても私いてもいなくても同じ。戻らねば一生追っ手に追われることになる。構いません。捕まれば即刻手打ちということも。その方がきっと楽。あの牢獄の男か。あの男のせいでそのようなことを。戻りたくないだけ。Acho muito louco essas máscaras japonesas, velho. お嬢さん。はい。この俺と一緒になってくれないか。だってあなたは。確かに俺は人間じゃない。でもこの通り普段は人間と変わらぬ姿形をしている。俺のこの面を外すことはできない。でも道化神楽でも何でもやってあんたを食わしていくぐらいのことはできる。 Muito provavelmente então a verdadeira forma do Mononoke tá atrás da máscara, né? Por isso que ele sempre troca de máscara e tem uma forma meio humana assim. Essas maquiagens inspiradas em teatro, não conheço. Isso é, Mononoke tem muito da cultura japonesa, né, representada. Não for um grande conhecedor, algumas vezes você não pega esse tipo de referência. 私なんかでいいの？罪人の女なんかでいいの？あんたがいいんだ。 É igual a maquiagem do Kanjuro de One Piece. Ah, tá, entendi. O Kanjuro é o do pincel lá, né? É? Juro, deixa eu ver se eu... Traidor, inclusive. やったやったやったやったやった早速祝いだ。
王朝新しい人生の門出だ Nossa, tem algo muito はい errado nisso tudo. おいみんな俺の嫁だぞ見ろよお嬢さんだおお手柄だなお嬢さんを嫁にするとは羨ましや羨ましやめでたやめでたやめでたやめでたやまったくいい加減な連中だな面白い人たちみんなずっとあんたの周りにいたんだ本当気がつかなかっただけだずっとあんたを見守ってくれていた人は皆忘れてしまうどれだけたくさんのものと出会いどれだけたくさんのものに囲まれているのかこれからは違うこれからは俺があんたの生きる証になるはい Isso é tipo uma música de casamento aqui do Ocidente? これでちぎりは結ばれたこれより我らは二人で一人だはいどこへ出しても恥ずかしくないようにしつけてまいりました末永くよろしくお願い立てまつります誰だ貴様どうかどうかお願い立てまつります母上様 Dela? 何母上 Ela respondeu na hora, velho. なんだこれは一体なんだ嫁入り私のなんだとこれで我が家梅沢家先祖代々の墓参りに胸を張っていくことができますほらお前もよくお頼みお前には生まれついての器量があるんだこの器量に十分なたしなみを身につければいかに老老の育ちとはいえいずれは国取りの家に嫁ぐことができるのですはいカカ様 Oh, Agora até ela tá sendo representada por uma máscara. やめろそれを見せてはならん Caralho, que foda, mano. Usar a transição pra cortar a fala dele. Mano, sinceramente eu tô curioso pra saber se o Boticário nesse caso vai ser um vilão. Que ele Esse Mononoke realmente parece querer o bem dela, tá ligado? Dar uma vida feliz pra ela. Mesmo que seja um mundo ilusório, né? Enquanto o Boticário quer manter ela no mundo real. Pelo menos é o que dá a impressão. Inclusive ele lembra a versão poderosa do Apotecário. Verdade! Aquele com as 3 condições com a espada, é verdade. はいはいはいはいめでたしやめでたしやいやいい芝居でした楽しませていただきましたよ貴様その面は面ですか面と書いて表とも読む所詮人の顔など表に現れている形に過ぎぬ É todo o tema de 私がこ tudo. の面を表と認めればいともたやすく私の顔となるのです Caralho. おやまた顔が変わったお前の本当の顔はどこにある Que isso? Eu não tava esperando uma luta. Oh, どこにあったの Oh, os selos dele.
崩れてゆく。やっと掴んだ新しい人生が崩れてゆく。こんな偽物、全てあなたを騙すためにもののけが仕組んだ芝居だったのです。どうして助けてくれたと思ったのに。欺くからには Mas por quê? 隠さねばならぬ真実があるはず。わざわざ面をかぶり凝った芝居を打ってまでしてあなたから何を隠しているのでしょうかね。さあ、表を忘れたもののけ。形を表せ。Ah, vacilo. Foi mal, desculpa. Ah, mano. Pô, eu tava todo entretido, achei que ia mostrar ali já. Pô, eu não percebi esses 20 minutos de episódio passando, velho. Imagina as pessoas que viam no semanal. Mano, quem via no semanal é guerreiro, tá? Quem vê isso aqui no semanal é guerreiro, porque é cada gancho que eles terminam, sem ser final de arco, né? Quando ainda tá no meio do arco, nossa, mano, é sacanagem, mano. Velho, eu tô adorando esse anime, sinceramente. Muitas pessoas devem ter preconceito pela animação, desde no início. Eu achei meio estranho, não vou negar. Mas achei bem artístico, até. Mas conforme a gente vai avançando no anime, a gente vê que a gente vai se acostumando, né, com o estilo de arte. Nossa, vai se tornando uma animação primordiosa. Ainda mais com tudo o que ela quer passar, que é algo muito mais simbólico, né? Toda essa parte... cadê? Dela meio que finalizando a família, né? Trocando todos o... Qual o nome? As paredes, as pinturas das paredes. Não era da parede, velho. De um... Calma. Essa pintura nesse negócio aqui, eu esqueci o nome disso aqui. Trocando a pintura nisso aqui pra representar todo o assassinato, não mostrar ele visivelmente, tá ligado? Explicitamente, mas algo muito mais artístico, né? Eu acho muito bom. A parte artística desse anime é sensacional, velho. O diretor desse anime é algo de outro mundo. O primeiro anime é mais padrão da indústria. Só na última história do primeiro anime que é realmente bem estilizado. Mano, sinceramente, eu não sei se... Porque isso aqui é de 2007, né? Sinceramente, eu acho que eles deveriam lançar mais de Mononoke. Não sei como termina essa temporada, não sei se tem um final fechado, mas me parece ser o tipo de obra que dá pra continuar infinitamente, né? Só criando histórias, outras histórias aprofundadas do apotecário viajando pelo mundo, né? Botecário. Eu sinceramente adoraria ver. São arcos magníficos cada um.